só. Ontem chegamos aqui, nós estávamos com a voz 100%. Né? Hoje ela já está. Mas a nossa vida é assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O instrumento do pregador é a garganta. Certo? E eu acontece comigo assim. Minha garganta sara pregando. Né? Não tem jeito. Eu tenho certeza que nós fomos muito abençoados ontem. Fomos muito abençoados hoje pela manhã. E muito o Senhor tem ainda para nós. Amém? Deixa eu fazer um pensamento aqui. Ontem, o Senhor nos deu muita expectativa. Nós ficamos cheios de expectativa. E Deus também está cheio de expectativa em relação a nós. Hoje, o Senhor chegou junto e nos quebrou. Nós choramos, pedimos perdão de pecados, nos arrependemos. Todos os irmãos que estiveram aqui, eu creio que foi total isso que aconteceu, todo mundo. Né? Depois fizemos uma matança, houve uma mortandade, vamos à piscina lá, né? Porque o batismo é morte, é matança de verdade. E lá na Argentina, quando vai batizar, eles falam assim: eu te mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É morte, né? E hoje, irmãos, nós estamos aqui. Eu sinto que Deus tem um propósito. Vamos ver o que Deus quer fazer conosco hoje. De um lado, estamos com muita expectativa. De outro lado, estamos preparados, porque fomos perdoados nessa manhã. Fomos santificados pela poderosa palavra que Deus trouxe através do pastor Rafael. E nessa noite, qual é o plano de Deus para mim e para a tua vida? Aos irmãos que vieram só para o culto de hoje, qual é o plano que Deus tem para a tua vida nesta noite? Deus quer ensinar algo, Deus quer ministrar algo. E uma coisa eu tenho percebido nesse retiro espiritual: o Senhor tem tratado forte com seus filhos. Eles têm respondido, tem correspondido. Isso é tremendo, né? Quando o Senhor fala, e o povo de Deus corresponde. O povo de Deus aceita. O povo de Deus diz amém, Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Os anjos fazem festa quando isso acontece com a igreja. Amém? Então nessa noite nós vamos falar um pouquinho acerca do maior inimigo de todos os tempos. Nós vamos saber como vencer o maior inimigo de todos os tempos. Aí você pode pensar: qual é o inimigo? Será que é o primeiro-ministro que Deus criou, que nós pregamos ontem? Se você acha que é, não é. Qual é o maior inimigo de todos nós e também de todos os tempos da nossa vida? Diga: o maior inimigo sou eu. Você fala: tá louco? Pastor, o que é isso que você está falando aí? Deu de pregar heresia agora? Mas nós vamos trazer uma palavra nesse sentido, irmãos. Porque nesse retiro, Deus está nos moldando e nos preparando para reinar. Quem sabe vai terminar o retiro e Jesus Cristo vai arrebatar os santos vencedores. Quem sabe as coisas vão cumprir rapidamente e não vai nem dar tempo da gente fazer um outro retiro espiritual no próximo ano. Então Deus está nos ensinando, irmãos amados, acerca de reino. Então vamos ler a palavra de Deus, que é a palavra base, a nossa mensagem. Êxodo, capítulo 17. Não é possível que é uma atenção a mim, Jesus. Que isso? Glória a Deus. Êxodo 17,
Diz assim a palavra, vamos lá, versículo de número 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia. O 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo como memorial e declare a Josué que farei com os amalequitas, que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Amados, o que temos para pregar nesse texto? O que Deus quer ministrar no meu e no teu coração? O que está acontecendo com a igreja nos nossos dias? O que está acontecendo com você e comigo nos nossos dias? Nós vencemos grandes batalhas da nossa vida. Vencemos batalhas sentimentais, vencemos batalha no casamento, vencemos batalhas ministeriais, mas tem uma batalha que a gente quase não consegue vencer, que é a grande guerra contigo mesmo. Quantos não conseguem aceitar a si próprio? E quantos são engordados pelas palavras do ego? Você sabe que o ego, você mesmo, fala com você toda hora. Dentro de você existe uma outra pessoa, uma pessoa que te responde a todo instante. Quando você vai olhar no espelho, a pessoa diz para você: você está lindo, você está lindo. Quando você vai fazer uma coisa, essa pessoa te responde e fala com você. O nosso ego é como uma sombra, não desiste nunca. Tem jeito de você se livrar da sua sombra? Nunca você vai conseguir. Onde você for, ela vai estar com você. E o nosso ego é o nosso maior inimigo. Vencer o diabo não é tão difícil, porque você ora em nome de Jesus e ele obedece. Você resiste e ele vai embora. Mas o ego é uma tribulação. Você manda ele embora e ele volta logo daqui a pouco. Você vence o ego agora, daqui a pouco ele se levanta de novo. Você vence de novo, ele se levanta de novo. E Paulo, ganhando realidade, ele disse: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero eu estou sempre fazendo. É verdade ou não é que muitas vezes nós nos humilhamos diante de Deus, pedimos perdão de nossos pecados, e quando menos esperamos já estamos cometendo de novo os mesmos erros, nas mesmas proporções. E a gente fala: por que acontece isso? É porque existe alguém dentro de nós que é nosso inimigo, e esse alguém precisa ser conhecido, porque muitos de nós amamos esse ego, muitos de nós abraçamos esse ego,
e gostamos dele, porque o ego nunca vai falar mal de você, o ego sempre vai falar bem de você, entendeu? Nunca ele vai dizer para você: você está feio, você é horrível. Não, sempre vai falar que você é bonitinho, é não sei o que, é maravilhosinho, que tudo mais, e tudo mais, tudo mais. E a gente fica todo feliz quando o ego começa a falar com a gente. Olha como Deus se usa. Cuidado com o ego. O ego é inimigo. E nós vamos mostrar para os irmãos nesta palavra acerca desse inimigo. O que estava acontecendo no contexto bíblico, em apreço, especificamente no sermão desta noite. A Bíblia diz que os israelitas tiveram uma grande guerra, e essa grande guerra, ela começou em Refidim. E quem foi se levantar contra os israelitas em Refidim foi os amalequitas. Só para você entender, Amaleque, ele tem uma descendência de desobediência, porque ele é filho do irmão de Jacó, aquele que vendeu o direito de primogenitura. Esaú produziu Amaleque. É tão forte isso, que a sua primogenitura, que era a bênção de Deus na vida dele, não teve nenhum valor, porque o seu ego disse: não, entrega isso logo, mata a sua fome. E ele foi enganado pelo seu próprio ego e perdeu a bênção de Deus. Eu quero dizer para você que um homem pode perder a bênção de Deus se acreditar em si próprio. Eu conheço pessoas ricas que eram ricas e ficaram pobres porque acreditaram em si próprio. Entendeu? Acharam que podia. Eu conheço pessoas que tiveram uma posição como Tancredo Neves. Eu estou aqui, ninguém mais me tira daqui. O ego dele falou alto e Deus disse: quem é você, rapaz? Vou te mandar para 7 palmos, já. O ego é nosso inimigo, irmãos. Vamos atentar com diligência para essa palavra. Então a luta começou em Refidim. Refidim, amados, é o lugar onde há grandes batalhas. Um lugar de grandes batalhas. Por um lado, é um lugar difícil, mas por outro lado, é um lugar abençoado, porque é ali que nós somos provados, depurados e preparados. Em Refidim, os amalequitas vieram contra os filhos de Deus, e ali a guerra foi muito grande. Nós vamos analisar uma coisa tremenda que eu quero fazer uma analogia com vocês no versículo de número 11. Amados, a palavra de Deus, ela é tremenda. Nós vemos ali a comunhão da liderança. Nós vemos Deus guiando a liderança para vencer Amaleque. Se houver unidade na vida de quem ministra, Amaleque pode ser destruído com mais facilidade. Se houver transparência na vida de quem faz a obra, de quem trabalha, Amaleque pode ser vencido com mais facilidade. Então a comunhão, para poder vencer Amaleque, é um ponto-chave muito importante da nossa mensagem. A comunhão do reino, a comunhão na obra, a comunhão na igreja, a comunhão no trabalho, a comunhão no ministério, a comunhão na aliança, a comunhão na palavra, a comunhão no espírito, a comunhão na adoração, a comunhão no instrumento, no tocar os instrumentos, a comunhão na organização. Meu irmão, é algo tremendo, porque um trabalha com o outro e um trabalha a vida do outro. É assim que funciona o reino de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E Amaleque então se levantou, mas ele encontrou aqui uma união, ele encontrou aqui uma unidade, ele encontrou aqui, irmãos, uma resistência, porque alguém estava ali na direção de Deus, alguém estava ali na dependência de Deus, alguém estava ali em Deus, em Deus, em Deus. Se você estiver em Deus, vai haver revelação na tua vida. Se você estiver em Deus, vai haver revelação no teu espírito. Não interessa
que esteja acontecendo, mas se você tiver em Deus, vai haver revelação. E a Bíblia diz então, amados e queridos irmãos, que ali o Senhor começou a fazer algo tremendo. E Moisés fez a seguinte palavra, vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou aqui no versículo de número 9, 10. Disse Moisés, 9. Então Moisés disse a Josué: escolha os homens, um dos nossos homens, e lute contra Amaleque. Amanhã eu tomarei posição. Aí o líder falando: eu vou tomar uma posição no alto da colina. Irmãos, a posição, ela tem que ser no alto. O que eu estou querendo dizer? Posição se toma com ânimo. Nunca se toma posição em baixa. Está triste? Está amargurado? Está com problemas? Vai tomar uma posição, vai dar errado. O posicionamento tem que ser tomado quando você está em alta, quando você está em Deus, quando você tem certeza que Deus está falando com você. Então está na hora de posicionar, porque a direção é de Deus e não é do homem. Você percebe que um abismo chama outro abismo, e quando a gente está em baixa, meu irmão, um abismo chama o outro, de repente você vai ficando em baixa, em baixa, em baixa, e já começa a ter sonho ruim, pesadelos à noite, começa a ter uma vida ruim. Olha, é uma tristeza. Mas Moisés disse: eu vou tomar uma posição no alto da colina. Eu vou tomar uma posição no alto da colina. Deus colocou eu e você no retiro espiritual, e o retiro espiritual é o alto da colina. Veja no mundo espiritual uma montanha aqui, e nessa montanha Deus reuniu você para falar com você. Nessa montanha Deus reuniu você para ministrar o teu coração. Nessa montanha Deus reuniu você para tocar no seu coração. Eu me sinto numa colina nesse lugar. Eu me sinto no alto da colina. E aqui eu ouço Deus falar. Deixa eu contar uma visão que Deus me mostrava quando o pastor Rafael pregava hoje de manhã. Saía desse lado de cá algumas ondas de águas muito azul, a cor da camisa dos irmãos, assim, transparente, e a água vinha e batia na gente, molhava. Sabe aquela onda gostosa do mar? Quando você pega uma praia, e aquela onda gostosa, e ela se batia na gente, irmão, e tocava. E a forma que eu via, da hora que eu via na visão, aquelas ondas tocando, eu via acontecendo uma mudança na vida de muita gente nessa hora. O Senhor mostrava caráter sendo transformado. O Senhor mostrava pessoas sendo mudadas pela palavra desta manhã. Eu vi coisas tremendas, meus amados irmãos. Então o Senhor, sabe, eu sinto que nós estamos no alto da colina. É aqui que o Senhor vai mostrar, é aqui que o Senhor vai revelar, é aqui que o Senhor vai falar, é aqui que o Senhor vai pedir o que Ele quer. Entendeu? Deus pode pedir para você o que Ele quiser? Pode sim ou não? Uma das coisas que Deus está pedindo para mim nesse momento: meu filho, aprenda a vencer o teu ano, aprenda a tomar decisões no Espírito, aprenda a tomar decisões na visão de teu Deus. Pare de tomar decisões na tua própria querida, na tua verdade. O ego mostra a verdade. O ego diz: você é experiente. O ego diz: você pode. O ego diz: você é fera, você é capacitado. Entendeu? Mas eu preciso tomar posição no Espírito e deixar meu ego de lá. Amaleque, irmãos, Amaleque significa operação da carne. Então, quando você lê Amalequita na Bíblia, leia carnalidade, certo? Amaleque é a operação da carne, é a força da carne, é a força do ego, é a força do eu. E o eu veio lutar contra os israelitas, o eu veio lutar contra os filhos de Deus. Amaleque veio guerrear, Amaleque veio tentar destruir o propósito, os planos, mas o Senhor abriu uma porta, e no alto da colina, Moisés, amados irmãos, disse: eu vou subir para lá, eu vou lá e vou esperar a vitória vai acontecer. Irmãos, as nossas vitórias dependem, sabe do que? Do posicionamento de subir a colina. Subir o monte, irmãos, tem que haver um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus se conquista por esforço, por violência. Então, quando você vai subir o monte, não é fácil, entendeu? Quem sabe para você vir aqui não foi fácil. Você teve que pagar, você teve que não sei o quê. Irmão, não é fácil mesmo. Você teve que abrir mão de muitas coisas, do trabalho, quem sabe trocar hora, fazer alguma coisa, um esforço para você estar aqui. É verdade ou não é?
Para você estar nesse momento ouvindo a palavra, muitos irmãos aqui foram dormir 5 horas da manhã, você não está fazendo esforço? Tá. Entendeu? Normal isso, nós temos que nos esforçar. Se nós não esforçarmos, a gente fala, irmão, vamos embora, todo mundo descansado dormir. Porque nós estamos abençoados, mas o corpo está cansado, verdade? Tem que fazer esforço. O reino de Cristo é com esforço. Não tem como vencer, não tem como ser arrebatado como igreja sem se esforçar. A salvação é de graça, mas é no Espírito. Agora, para eu receber a recompensa, eu tenho que trabalhar, meu irmão. Não pense que o Pai do céu vai dar recompensa torneira para todo mundo, não. Tem que haver um esforço. O reino se conquista por esforço, por violência. Então, amados, uma vitória só é completa. Ela só é completa se as coisas acontecerem de forma certa. Ninguém vai ser abençoado se não acontecer de forma certa as coisas. O que eu estou querendo dizer? O nosso ego nos engana cotidianamente. Quantos casamentos não deu certo? Porque o coração disse, é esse. Casou, não é esse. Entendeu? Aí de repente, um separou, foi para lá, outro para lá. De repente apareceu outro. O coração disse, é esse. Casou, também não deu certo. Jeremias diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Nosso ego, nossa vontade é enganosa. Ela diz sim e não é sim. O que aconteceu com Eva? Ela foi enganada. Satanás falou no ego de Eva. Satanás mexeu com o interior de Eva e disse assim, não é isso que Deus falou nada. Deus quis dizer outra coisa. Por que você não come desse fruto? Eva acreditou, irmãos, naquela voz que vinha da árvore, que saía da boca da serpente. Muitas vezes nós acreditamos na voz que sai de dentro de nós. E a gente fala, que voz é essa? Deixa eu ver. Acho que é Deus. E a gente vai e se quebra. E ele fala, que Deus não falou. Aquilo que Deus fala, dá certo. Aquilo que Deus não fala, não dá certo. Dias atrás, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, estou entendendo. Está cheio de gente falando que o Senhor falou. Aí o Senhor falou para mim assim, eu falei, tem coisa que eu falo, tem coisa que eu não falo. E aqueles que dizem que eu falo e eu não falei, eles vão dar conta. Agora aqueles que eu falo e não falam o que eu falei, também vão dar conta. Então elas três de qualquer jeito. Nós precisamos andar no Espírito, né? E aqui nós vamos descobrir agora como aconteceu com Moisés. Como eles conseguiram vencer. Como você vai vencer o seu maior inimigo? Qual é o propósito? Que caminho nós vamos pegar? Qual é o caminho que Deus tem que revelar essa noite para eu e você vencer o nosso maior inimigo? Amados, Amaleque só pode ser derrotado. Sabe como? Só existe uma forma de derrotar Amaleque. Tem que haver um posicionamento, tem que haver a presença da pedra e tem que haver a presença da espada. Posicionamento eu já falei, é subir ao alto da colina. É se esforçar. A pedra é Cristo. Quando eles olharam Moisés lá no alto, levantava as mãos, o povo de Deus vencia. Quando Moisés cansava, o povo de Deus perdia. Aí Deus tocou no coração para pegar uma pedra. Essa pedra é Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa salvação. Cristo é o nosso governo. Então nós temos que ter Cristo. Cristo tem que viver na tua vida 24 horas. É Cristo de manhã, de tarde, de noite. Cristo no café da manhã. É Cristo no casamento. É Cristo na comunhão com os filhos. É Cristo em toda hora, meu irmão. Cristo é bem-vindo a qualquer hora, a qualquer momento em nossa vida. E é isso que Ele quer. Se a pedra tiver como base da tua vida, você vence o teu ego. Se a pedra não for a base da tua vida, eu quero dizer que você não consegue vencer o teu ego. Mas aí tem mais a espada. A espada. A espada, irmãos. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a. Tem que ter palavra. A palavra é o maior. É a maior arma para poder vencer o inimigo. Pensou qualquer coisa, o ego falou, qual é a palavra? Vai lá e olha o fio da espada. Dá uma olhada.
Se eu encontrar, meu irmão, é o Ego que falou. Entendeu? A espada. Então Amaleque é vencido, irmãos, com a nossa posição, a subida no monte. Amaleque é vencido com a pedra como base na nossa vida. E Amaleque é vencido quando a espada domina. Nós dominamos a espada. Você já aprendeu a dominar a espada? Paulo disse que nós temos que ser obreiro aprovado. Obreiro aprovado é aquele que domina a espada, é aquele que conhece a espada, é aquele que estuda a espada, é aquele que sabe a constituição da espada. Você conhece a espada que você tem? Olha na espada aí sua, olha nela. Isso aqui é uma espadinha verde, mas é forte tanto quanto. Entendeu? Mas tem crente que não tem espada. Tem crente que não leva a Bíblia na igreja. Agora dá um tal de smartphone. Smartphone. Você põe a Bíblia dentro do dedo, está lá na igreja, no bolso aqui. Chega lá. Esse dia eu fiquei bravo, né? Fui pregar lá e vi um monte de gente fazendo assim. Eu vou pegar esse cara. Eu falei, irmão, leia para mim o capítulo tal, versículo tal. Aí o irmão ficou branco. Ele falou assim, pastor, aqui no smartphone está escrito em inglês. Eu falei, tanto choque por aí fora. Tribulação ceia. Eu tenho smartphone. Sabe o que ele está? Dentro da minha bolsa. O cara é espada. Aleluia. O smartphone dá problema, acaba a bateria, para, funciona, dá na tribulação, aí você não consegue fazer nada. Agora a espada tem que estar afiada a qualquer um, irmão. Quando você vai levantar, você mete a espada nele, entendeu? Quando nós saímos levantar, mete a espada nele, e aí você vai ser vencedor. Aí a Amaleque vai cair por terra. Do contrário, você vai descer de cabeça baixa. Está cheio de crente nos nossos dias que vive de cabeça baixa. Não sabe por quê? Vai na reunião, vai na igreja, é na igreja, mas está sempre vivendo uma vida derrotada. Por quê? Não dá ouvido para essas coisas, essas pepitas, tá? Não cava para ganhar a realidade da profundidade da espada. Ele não sabe nem a constituição da espada. Você pergunta, quantos livros tem a Bíblia? Fala, esqueci. Conhece? Entendeu, irmãos? Então é sério. Nessa noite Deus está dando um ensinamento. E Deus está dizendo para mim, para você, como poder vencer o nosso inimigo. Meu amado e querido irmão, fazendo uma analogia, a Amaleque então tem que ser derrotado ao fio da espada, da palavra de Deus. Tem que haver um altar permanente, né? A Bíblia diz no final que Moisés fez um altar. Ele levantou um altar. Quando ele venceu a guerra, ele levantou um altar. O altar, meu irmão, representa a morte. Em todo altar tem morte. Quando se faz altar, é sinal de morte. Às vezes a gente fala, Senhor, me leva para o teu altar, mas a gente não sabe que o altar é morte. Não existe vida no pé do altar, irmãos. Pé do altar é morte, 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 morte. Você quer altar na tua vida? Então você vai ter que morrer para você mesmo, para a tua vontade, para aquilo que a sua carne quer. Você vai ter que morrer e abrir mão de muitas coisas e tomar a sua cruz e seguir. Jesus disse, alguém quer me seguir? Ele falou assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não está falando para você tomar a cruz do irmão para seguir, está falando para tomar a sua cruz. Também não está falando para você tomar a cruz em Cristo. A cruz em Cristo ele já levou. Entendeu? Você tem que tomar a sua cruz. E a sua cruz quem é? É o seu eu. É o seu inimigo. Negue-se a si mesmo. Só que é uma sombra. Você vai ter que carregar. Carrega ele e diz, eu te nego. Eu te nego, porque Jesus é o meu Senhor. Eu ouço a voz do Senhor. Eu vou vencer. Eu sou vencedor. Eu sou igreja em nome de Jesus. Diz para você, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou vencedor. Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Era só que manda na hora. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Quantas coisas eu fiz na minha vida que eu me arrependi. Não é muito fácil uma pessoa falar isso. Você já viu alguém chegar aqui na frente e dar testemunho que ele fez uma oração e Deus não respondeu a oração dele? Já viu isso? Não? Não tem.
cara só tem que contar, eu orei, Deus fez a obra. Claro, isso enche o ego. Mas vir aqui e falar assim, irmãos, eu orei, Deus não fez nada, sabe por quê? Porque eu estou em pecado. Já viu alguém fazer isso? Para fazer isso, irmãos, tem que ser marcado, né? Sabe? Ser marcado. Porque o nosso eu está sempre colocando casulo em nós. Nós ficamos dentro do casulo. De vez em quando põe a cara para fora. Continua um giro aí. Deus está falando assim, sai do casulo. Se apresente. Presente em sério. Fique querendo pegar a imagem de outro. Querendo seguir o caminho de outro. Você mesmo, Deus quer tratar com você. Você tem que se apresentar. Eu sou marido, duro de coração, ego forte, temperamento forte. Hoje nós ouvimos muito de manhã. Uma coisa é estar aqui, outra coisa é depois a nossa individualidade. Aqui é o coletivo, o homem coletivo, aqui é gostoso. Vocês são uma bênção. Meus irmãos, amanhã nós vamos terminar aqui, segunda, terça-feira vamos terminar. E depois, como é que vai ser a sua vida em casa, com os seus filhos, no teu trabalho, na tua vida secular? Como é que vai ser o teu relacionamento? Como é que você vai se comportar diante do convite do inimigo? Como é que você vai se comportar quando o inimigo armar uma tenda, armar uma urubu para você? Como é que vai ser? Nós temos que aprender a vencer. O Senhor está dizendo que Ele está levantando vencedores. Nesse lugar existem vencedores. Irmãos, vencedores. Eu olho aqui e vejo vencedores, porque a palavra tem tocado na minha e na tua vida nesse retiro, meu irmão. E não é só nesse, no outro. Eu sou informado como é que tem sido esse retiro aqui. E tem informado como é que são da igreja aqui. Deus tem tocado, Deus tem ministrado, Deus tem levantado, Deus tem operado grandemente, meus amados irmãos. Então, o grande segredo também para vencer a Amaleque, vencer a carne, vencer o eu, irmãos, é ter uma vida de altar. E eu fiz a alusão ontem acerca do livre-arbítrio. Quando nós entregamos para Deus todos os dias, nós morremos todos os dias. A gente coloca diante de Deus e fala, Deus, eu morro nessa manhã e quero viver uma vida santa. Depois eu morro de novo, está morrendo, meu irmão, porque o ego é complicado. Entendeu? Eu não posso viver enganado na minha vida. Eu tenho que viver lúcido em Deus, tendo a revelação do Espírito, tendo uma visão profunda, olhando com revelação. E nesta noite, talvez eu e você estejamos passando por uma situação de Amaleque. Talvez Amaleque está nos afrontando. Talvez você está sendo afrontado por Amaleque. Amaleque está batendo no teu coração nesta noite e falando uma coisa que aconteceu no passado com você. E Deus está dizendo, eu quero que você vença esse Amaleque da tua vida hoje. Quantas vezes o nosso passado bate na nossa cabeça? Satanás pega o nosso passado e joga na nossa cara. Mesmo que a gente se converteu, mesmo que a gente já foi perdoado, mas Satanás pega o erro do passado e joga na cara. Então é isso que ele faz, porque ele é infeliz, né? Mas Deus está dizendo para você, você é vencedor. O teu eu é companheiro do inimigo. O inimigo vem e esquiva o teu eu. O inimigo manda mensagem para o teu eu. O inimigo usa a sua mente, sabia? Satanás não conhece o pensamento do homem, mas ele faz o seguinte, ele chega e joga 5 milhões de seta na cabeça do cara. E ele fala assim, ó, de 5 milhões, pelo menos uns 300 tu acerta. Ele acerta mesmo. Acerta em cheio. E a gente fica dando ouvido. Quantos de nós choramos porque demos ouvido a uma voz inimiga? Pensamos algo que não é. Falamos algo que não é. O ego se levanta. Mas o Espírito de revelação está dizendo nessa noite, eu tenho unção sobre a vida dos meus filhos. O Senhor está dizendo, eu tenho um olho seco nesta noite sobre os meus santos deste lugar. O Senhor diz isso para você. Olha só o que aconteceu. Moisés, Arão e Ur, e amados irmãos e Josué. Aqui nós vemos uma equipe. Nós vemos aqui um número de pessoas tremendo. Eu queria estar falando para vocês acerca disso nesse momento. Queria fazer uma analogia acerca disso.
Quando você lê o livro de Êxodo, no começo do livro, você fala, ali está escrito sobre o nascimento de Moisés. E a Bíblia fala que Moisés foi colocado nas águas, no Rio Nilo, né? E depois ele foi retirado de lá, irmãos, pela donzela, filha do rei, né? E Moisés quer dizer tirado das águas. Moisés tem um forte selo de ressurreição. Se não tirasse Moisés das águas, ele estaria morto. Mas houve uma ressurreição. Ele foi tirado das águas e arrancado fora. Moisés foi tirado de lá. Há um propósito nisso. E eu quero nessa noite falar um pouquinho acerca disso. Moisés é tirado das águas, né? Depois vem Arão. Moisés é tirado das águas e Arão é aquele que traz luz. Luz está ligado com a visão. Se eu tenho visão, eu tenho luz. Eu estou enxergando porque eu tenho visão. Estou vendo a luz. Estou enxergando você. Arão significa ter visão. Moisés, quando foi chamado, ele disse para Deus: eu não sei falar, tenho problema para falar. Deus disse: não tem problema, eu vou chamar Arão. Arão vai falar por você, mas eu não abro mão de chamar você. Entendeu? Aí depois, quem mais lá? Lá estava Josué. Josué, irmãos, significa o Senhor da salvação. Por que Josué significa o Senhor da salvação? Josué estava com a espada lá embaixo, certo? Deus estava usando ele para salvar os filhos de Deus de Amaleque. Josué é o mesmo que Oséias, sabia disso? E também é o mesmo que Jesus, se fazer uma correlação. Então, Jesus é o Salvador. Jesus, ele veio para nos restaurar. Ele veio para nos arrancar da posição que estamos de derrota e nos colocar numa posição de vencedores. Essa era a missão de Josué: arrancar o povo de Israel da posição que eles estavam e colocar eles numa posição de vitória. Esta é a missão de Josué, esta é a missão de Jesus, essa continua sendo a missão de Jesus, é a missão do sacerdócio de Cristo: levar pessoas de um lado para o outro, arrancar pessoas da tristeza e levar para a alegria, arrancar pessoas da doença e levar para a cura, arrancar pessoas do mal e levar para o bem. Essa é a missão sacerdotal. Josué é o tremendo. Josué é o tremendo. Mas havia outro nome que estava lá, era Ur. E Ur, o que significa? Ur significa nobreza. Nobreza. Ur é nobre. Então, se nós juntarmos aí, nós vamos tirar uma conclusão. E essa é a conclusão que eu quero orar nessa noite e ministrar aqui. Qual que é a conclusão então? Nós pegamos Moisés, que significa ressurreição, arrancado das águas. Pegamos Arão, que significa visão. Pegamos Josué, que significa salvação. E pegamos Ur, que significa nobreza. Nobreza está ligada com o reino. Então, ressurreição, mais visão, mais salvação, igual reino. E é isso que está acontecendo com a vida daqueles que creem no Senhor. Primeiro, eles são chamados, eles são mortos no altar, eles ressuscitam, entendeu? Eles são salvos, eles recebem a bênção da salvação. Depois eles são colocados no reino, o reino de Cristo. Sabe qual é o reino de Cristo? É a vida da igreja na terra. Nesse momento o reino está estabelecido. Eu e você fazemos parte desse reino, e nós nos levantamos nesse reino. Então eu quero encorajar você com esta palavra. O Senhor te levantou para viver a realidade do reino dos céus. A igreja está vivendo a realidade do reino dos céus. Você faz parte do reino dos céus. E quando Jesus ensinou a orar, ele disse: vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, venha o teu reino.
Ninguém pode com o reino, irmãos. Reino de autoridade, reino de nobreza. Você é nobre. Você tem que ter um sentimento de nobreza. Você tem que ter um olhar de nobreza. Você tem que ter um andar de nobreza. Você tem que ter uma vida nobre pela fé. Porque você faz parte dele. Amém, irmãos? Então Amaleque bate na porta. Mas ele só bate. A tua sombra anda com você para dentro da porta. Mas você pode dizer para ela, você não vai vencer. Porque Jesus agora assumiu minha vida e eu agora faço parte do reino. O reino, eu fui chamado para o reino. E o pastor pregou de manhã que não foi você que escolheu ser nobre, você que escolheu fazer parte do reino. Eu gostei muito daquilo que ele falou, e aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço. Eu não gosto quando Jesus é leiloado. E a gente diz, quem é Jesus? E quem é Jesus hoje? Parece que a gente pega o povo, deixa grande, pega Jesus, deixa pequeno. Fala quem é, quem dá mais, alguém dá. Aí levanta o lugar e fala, eu quero subir. Irmão, você da minha tristeza. Entendeu? Nós temos aqui acreditar que quem nos chama é Ele. Você foi escolhido por Ele. Ele te escolheu. Ele te chamou a nobreza. Ele te chamou para vencer. Amaleque vai ser vencido na tua vida. Você venceu Amaleque em nome de Jesus. Nesta noite você vai tomar posse da sua vitória diante de Amaleque. E você vai orar, olhar para o altar e dizer, Jesus já me deu vitória diante do altar. Eu faço parte do altar. Eu sou sacerdote. Eu faço parte do sacerdócio. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Of the worth that high. Eu vejo um grande altar queimando. Eu estou vendo por perto. Eu não estou vendo vocês. Um grande altar queimando. O Senhor está falando para mim que esse altar está queimando. E o meu e o teu ego pode ser queimado. Satanás vai ser aniquilado, porque eu e você, meu irmão, é confirmada a nossa vida de reino, e você vai colocar em pé nesse momento, porque o Espírito Santo está te convidando, meu irmão, a chegar no pé do altar. O Espírito Santo está te convidando a ser queimado por esse altar. Coloque de pé nesse momento. Eu queria que o pessoal começasse a tocar em nome de Jesus. Vamos começar a adorar o Senhor lá atrás, lá fora. Deus tem um grande plano na vida de vocês. Quando eu passava, o Senhor me revelava uma moça e Deus dizia que tem um grande plano na vida dela. Eu vou ver se consigo contactar ela já, mas eu quero que você abra o teu coração e deixe Deus tocar no seu coração. Vamos tocar os instrumentos aqui, queridos. Graças a Deus por vocês. Incansavelmente os dedos estão aí firmes, abençoados para tocar. Vamos adorar o Rei. Eu queria que você nesse momento entrasse na presença de Deus e dissesse ao Senhor que você o ama. O reino é estabelecido. Hoje eu não vou ficar pregando muito, sabe por quê, irmãos? São 10 horas. Amanhã é segunda-feira. Muitos irmãos vão trabalhar. Nós não queremos terminar e não tarde. De segunda para terça, aí nós podemos ir embora mais tarde, porque terça é feriado, certo? Mas eu não quero que você saia daqui sem receber a porção do altar. Você não está conseguindo vencer? Olha, deixa eu pegar uma revelação do Espírito. Você não está conseguindo vencer o teu ego. O Espírito Santo tem falado ontem e hoje de manhã com alguém que está em nosso meio. E você até chorou, até glorificou o Senhor, mas tem algo na tua vida que você não deixou Deus tratar. Hoje de manhã o pastor Rafael foi muito específico nas revelações. Teve revelação, ele repetiu 3 vezes a mesma revelação por ordem de Deus. E Deus, quando ele falava para mim, eu estou fazendo o meu servo repetir porque a pessoa não está dando ouvido. E o Senhor, com grande amor, ainda está dizendo:
montado aqui. Para que você seja sarada, minha filha. Para que você seja sarado, meu filho. Se precisa morrer no altar. desafio a todos vocês a ter a visão dessa fogueira.
É algo espiritual. O Senhor mostrou, o Senhor está mostrando uma fogueira aqui, acesa, bem aqui assim. O Espírito de revelação falou para mim que ele vai fazer algo tremendo. Tenho aqui um homem, um irmão, que há um tempo atrás você teve um problema na empresa que você trabalhou, e esse problema foi resolvido parcialmente. E essa solução parcial deixou uma mágoa no teu coração. E você carrega isso, sempre você lembra. O seu ego joga na sua cara. Está vendo? Lembra quando você lá? Lembra da empresa lá? Sabe, irmãos, isso aí torna um cativeiro para você. E o Espírito de revelação do Senhor Jesus nos mostrou que Ele quer te curar essa noite, nessa fogueira. Agora, essa cura vai acontecer o seguinte: você vai chegar aqui, tá? Você vai morrer aqui. Você vai levantar aqui daqui novo. Sabe? O Senhor falou uma coisa comigo, irmãos. Depois eu vou falar tudo que Deus está me mostrando. E nós vamos cantar. E certamente vocês vão vir aqui, ou todos vão vir aqui, não sei. Vai ter um momento que vai haver uma explosão no meio dessa fogueira. E aí, nessa explosão, meu irmão, não vai ficar ninguém vivo. Você ainda vai vir aqui? Mas isso é espiritual. É algo que vai te fazer você sair daqui, ó. O Amaleque vai estar amarrado, queimado, destruído. Porque o Amaleque tem impedido eu e você de vencer. Sabe? Deixa eu falar outra revelação para uma irmã aqui. O Senhor mostrou algo, minha filha, que está acontecendo no teu coração, na tua casa. Você está passando uma situação que você está perdendo o sono de noite, entendeu? Algo está te entristecendo lá. E a Amaleque está lá todo dia te atormentando, tirando sua paz, e você fica ali sofrendo. E o Espírito de Deus está falando assim, ó, você veio nesse retiro dizendo, ainda bem que chegou o retiro, porque lá eu sei que Deus vai falar comigo. E Deus já falou com você ontem, falou com você hoje de manhã. E o Senhor está dizendo para você, filha, hoje é queimada total, hoje é teu dia de ser queimado. Quando você chegar na sua casa, você é totalmente outra pessoa. Sabe, irmãos, hoje de manhã o Senhor nos preparou. Palavras de manhã foi, né? E agora o Senhor está querendo completar algo aqui. Aquilo que você não está conseguindo conquistar. Tem algo que você não está conseguindo conquistar. Tem algo que você está tentando e não consegue. Tem algo que você sofre porque luta para querer e não consegue. Está faltando um encontro com a fogueira. Não é a fogueira santa de Israel, mas é a fogueira santa do Espírito. E você é o altar do Espírito. Nesse altar, irmão, ninguém fica de pé. Nesse altar, a pessoa não aguenta. Ela morre mesmo, acontece algo na vida dela. Nós vamos nos preparar, porque Deus vai trazer pessoas aqui para fazer uma transformação. Jovem, você anda pensativo. Você não tem certeza se decide ou se não decide. Você está assim, ó. Será que vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Ou se Deus está te falando, o Senhor quer confirmar no teu coração. O Senhor quer rasgar o véu e confirmar dentro de você. Ouça isso. Pode cantar. Depois eu vou dar um momento de chamar aqui. Vai chegar o momento. Pode cantar. Vai preparando seu coração. Vai preparando seu coração. Vai preparando seu coração. Vai preparando seu coração. Saciar.
chamar o jovem que eu coloquei a mão e orei primeiro. Vem aqui. Cá. Eu quero convidar vocês para vir aqui agora. Deus vai completar algo na tua vida. Deus vai completar algo na vida de alguém nessa noite. Vem aqui na frente. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui junto com esse irmão. Pode vir junto com essa pessoa aqui. Existe algo que Deus vai fazer na tua vida agora. Daquele lado lá fora, Deus vai chamar alguém que está lá. Ele vai tocar no seu coração. Vem aqui. Isso, pode vir bem para frente. Vamos preparar que tem uma fogueira grande aqui queimando. E eu tenho certeza que Deus vai começar a ministrar. Vocês vão preparar a canção dentro do Espírito. Ouça a voz do Espírito com essa canção, por favor. Para que Ele possa fazer algo aqui. Irmãos, tem algo que você fala. Tem algo que nós falamos. Né? Tem algo que nós não falamos. Aquilo que você não fala é que o Senhor ministra no teu coração agora. Onde tem algo dentro de você que está te fazendo sofrer. Filha, ouça essa voz. Eu vou derramar um óleo sobre o seu coração nesta noite, nesse altar. Eu vou fazer uma mudança dentro do teu coração. Você é minha propriedade, minha filha. Algo diferente vai acontecer na tua vida. Deus está dizendo: feche os teus olhos. Você vai entrar em Deus. Chega um pouquinho mais para frente aqui, ó, para dar mais espaço lá. Chega aqui um pouquinho mais. Isso, um pouquinho mais, dá mais espaço, pessoal. Ó, realmente, se eu fosse todo mundo, eu iria aqui. Porque esse é um momento profético. E todo o ministério fica intercedendo comigo. No Espírito aí. O Senhor revelava para mim, irmãos, que Ele vai resolver esse momento. Ele disse que vai resolver a tua vida. Resolver. Ele disse que vai resolver. Ele disse que vai resolver. Ele disse que vai resolver a tua vida. Ele disse que vai resolver.
no meio de vocês aqui na frente. Eu vejo seres de branco que circulam e caminham no meio de vocês, de olhos fechados. Mas, alright, I respect the Lord, né? A fogueira está acesa e de repente você vai ser tocado e você não vai resistir. Todo homem natural vai cair. Todo homem, todo nosso eu vai cair. Deus vai mudar a minha vida. Nesse momento vai começar a ver a explosão desta fogueira. Porque eu vejo seres de branco que caminham no meio de nós.
Espírito que está curando pessoas agora. Pessoas que estão sendo curadas. Onde está você que tem uma doença? Eu desafio você a ser curado agora. Coloque a mão onde dói. Coloque a mão na doença agora. Onde tem alguém que tem uma doença aqui, coloque a mão na doença. É coluna, é cabeça, é o que é? Coloque a mão agora. Coloque a mão e eu vou orar agora. Doenças, nós ordenamos em nome de Jesus Cristo, sai da vida dessas pessoas agora.
nos últimos anos tem diminuído. Eu não sou Deus de momento, de um dia, de retiro, de 2 dias, de 3, de 4. Eu sou Deus de todo o tempo. Aleluia. Filha, tenho eu intercedido por ti, mas tu, com o teu ego, não tem permitido eu completar aquilo que eu quero. Todos os teus pensamentos estão registrados diante de mim, e até mesmo as tuas atitudes, e até mesmo tudo que você tem falado, palavra por palavra, está registrado diante de mim. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Aconselho-te que compre colírio e unja os teus olhos para que veja. Existe um espírito que ronda você. Você não consegue perceber que ele é um espírito da parte que não agrada ao Senhor. Eu não exponho você, porque amo a vida, a tua vida. Eu conheço todos aqueles que estão neste lugar. Tenho enviado meus anjos por este lugar. O meu espírito tem derramado de uma fonte água viva neste lugar. Antes de findar esse retiro, eu ainda tenho coisas grandes para fazer. Atende com diligência para aquilo que eu estou falando. Pode cantar bem gostoso. Ainda o fogo quer. Não adianta. O inimigo diz assim: ele não vai falar nada com a garganta desse jeito. Por algum momento eu disse: eu não vou aguentar falar nada. Vou pedir para o Rafael pregar aqui no meu lugar. E ele pregaria muito bem no vaso. Mas amanhã vai estar pregando. Mas eu tenho que entregar aquilo que Deus mandou. Deus quer dar suavemente.
você aí, bem forte, bem forte.